Ao tratarmos do tema da rendição a Cristo, não estamos falando meramente de uma doutrina teológica ou de um passo em um manual de vida cristã. Estamos falando do cerne da nossa relação com o Deus vivo. Para muitos, a palavra render-se soa como derrota, como a perda da liberdade. Mas, na economia do reino de Deus, a rendição é a porta de entrada para a verdadeira autoridade e a única via para a liberdade espiritual. Permita-me compartilhar o que o Senhor tem me ensinado através das Escrituras e do trato da sua mão em minha própria vida. O fundamento: você não pertence a si mesmo. O erro fundamental de muitos cristãos é acreditar que sua vida lhes pertence e que render-se é um favor benevolente que fazem a Deus. No entanto, o apóstolo Paulo nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A rendição começa com o reconhecimento de um fato legal: Cristo nos comprou. O preço foi o seu próprio sangue. Portanto, a questão não é se devemos ou não nos entregar, mas sim o reconhecimento de que já não somos donos da nossa vontade, do nosso tempo ou do nosso futuro. Render-se é, essencialmente, o ato de devolver a Deus o que legalmente já lhe pertence. O quebrantamento do homem exterior. Muitos buscam o poder de Deus, mas poucos desejam o quebrantamento que o precede. Em meus anos de caminhada, percebi que existe em cada um de nós um homem exterior, composto por nossa alma, nosso intelecto, nossas emoções e nossa vontade natural. Este homem exterior é como a casca de um grão de trigo. Enquanto a casca permanecer intacta e dura, a vida de Cristo, que habita em nosso espírito, o homem interior, não pode fluir. A rendição é o processo de quebrar essa casca. O Senhor, em sua soberania, permite que passemos por circunstâncias que nos esgotam, por pressões que não podemos suportar e por fracassos que ferem nosso orgulho. Por quê? Porque Ele deseja que cheguemos ao fim de nós mesmos. Enquanto você acreditar que pode servir a Deus com sua própria inteligência ou força de vontade, você ainda não se rendeu. A verdadeira rendição ocorre quando dizemos, do fundo do coração: Senhor, eu não consigo. Eu não sou nada. Se tu não fizeres, nada será feito. Este é o ferimento sagrado. Quando o homem exterior é quebrado pela mão do oleiro, a fragrância de Cristo começa a emanar. O alabastro quebrado, o desperdício que agrada a Deus. Lembre-se daquela mulher que trouxe um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito caro, e o quebrou sobre a cabeça de Jesus. Marcos 14:03. Os discípulos viram aquilo como um desperdício. Eles pensaram no valor monetário e no serviço social que poderia ter sido feito. Mas, para o Senhor, aquele desperdício foi o ato mais sublime de adoração. Render-se a Cristo é estar disposto a ser um desperdício para o mundo por causa dele. O mundo, e às vezes até a igreja carnal, perguntará: por que você dedica tanto tempo à oração? Por que não busca uma carreira mais lucrativa? Por que submete sua vontade tão cegamente a este Cristo? A resposta é simples: o vaso foi quebrado. Quando nos rendemos totalmente, o precioso unguento da nossa vida não é mais guardado para o nosso próprio prazer ou segurança. Ele é derramado aos pés dele. A rendição total exige que paremos de calcular o custo e passemos a contemplar o valor de quem nos chamou. A vontade, o último reduto. A rendição não é uma experiência emocional passageira em um altar. É uma transferência de governo. O maior obstáculo para a vida de Cristo em nós é a nossa vontade própria. Muitos cristãos entregam seus corações a Deus, mas retêm a chave da cidade, o direito de tomar as decisões finais. Eles dizem: Senhor, eu te seguirei, desde que não me peças para ir para tal lugar, ou desde que minha reputação não seja manchada. Isso não é rendição, é negociação. Deus não negocia conosco. Ele é o Senhor. Render-se é assinar um papel em branco e deixar que Deus escreva o que Ele quiser. É a atitude de Cristo no Getsêmani. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Observe que a vontade de Jesus estava em perfeita harmonia com o Pai. Mas, como homem, ele demonstrou que a rendição total envolve o sacrifício do eu. Se você sente que é uma luta interna, uma resistência em entregar certa área da sua vida, seja um relacionamento, um pecado de estimação ou uma ambição pessoal, entenda que é exatamente aí que a cruz deve operar. A cruz não é apenas um símbolo, é um instrumento de morte para nossa vontade própria, para que a vida da ressurreição possa se manifestar. A disciplina do Espírito Santo. Como chegamos a esse estado de rendição absoluta? Frequentemente,
Não é por um esforço da nossa própria vontade, o que seria paradoxal, mas pela aceitação da disciplina do Espírito Santo. Deus organiza nosso ambiente. Ele permite o chefe difícil, a doença prolongada, a incompreensão dos amigos e as perdas financeiras. Muitas vezes, lutamos contra essas situações, orando para que Deus as remova. No entanto, essas são as mãos de Deus tentando nos moldar. Render-se é parar de lutar contra as circunstâncias e dizer: Senhor, aceito isto como vindo de Ti para o meu benefício espiritual. Quando paramos de murmurar e aceitamos o que Deus providenciou, a resistência interna desaparece. É aqui que o jugo de Cristo se torna suave e o seu fardo, leve. O fardo só é pesado quando tentamos carregá-lo enquanto ainda queremos governar nossas vidas. O resultado: já não sou eu quem vive. O objetivo final da rendição é chegarmos à realidade descrita em Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Imagine um copo cheio de água turva. Se você tentar limpá-la tirando a sujeira colher por colher, levará muito tempo e nunca será perfeito. Mas, se você colocar o copo sob uma fonte de água cristalina e deixar que ela transborde continuamente, em pouco tempo a água turva terá sido totalmente substituída. A rendição é esse posicionamento sob a fonte. Quando me rendo, eu esvazio o copo. Quando me rendo, permito que a vida de Cristo, sua paciência, sua pureza, sua sabedoria, substitua a minha natureza caída. Eu não tento ser paciente. Eu me rendo a Cristo, que é a minha paciência. Eu não tento ser santo. Eu me rendo a Cristo, que é a minha santidade. O perigo da rendição parcial. Não se engane, uma rendição de 99% ainda é uma forma de rebelião. Se mantivermos uma pequena área sob nosso controle, o inimigo terá um ponto de apoio. A rendição deve ser total para ser eficaz. Muitos sofrem desnecessariamente porque se entregaram a Deus para a eternidade, mas não para o dia de hoje. Eles confiam a Ele suas almas, mas não confiam a Ele suas contas bancárias, seus filhos ou sua saúde. A rendição plena traz um descanso profundo. Se tudo é dele, então a responsabilidade pelo cuidado de tudo também é dele. Por que você está ansioso, se você já não é o dono da sua vida? O dono é quem se preocupa com os bens. O escravo apenas obedece e descansa na provisão do seu senhor. Um convite ao descanso. Se você se sente cansado de tentar ser um bom cristão, de tentar vencer o pecado com suas próprias forças ou de planejar cada passo do seu futuro com ansiedade, ouça as palavras do Mestre: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio vem da rendição. O alívio vem de depositar as armas da sua independência aos pés da cruz. Não tenha medo das mãos de Deus. Elas podem ferir para curar, e podem quebrar para reconstruir, mas são mãos de amor infinito. A rendição não é um evento único, embora comece com uma crise de consagração. É uma atitude contínua de dizer sim, Senhor, a cada toque do Espírito Santo em sua consciência. É viver uma vida de amém para tudo que Deus permite e ordena.